As traduções da Bíblia para o português acabam ocultando um aspecto muito importante sobre o papel do Messias, que tem a ver com o seu nome. Ao adotarem uma forma traduzida, acabam promovendo uma perda do significado do nome real do Messias. Em Matitiarro Mateus 1:21 é dito: "E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." E isso é importantíssimo, porque o nome do Messias tem um significado muito particular. Yeshua é a forma masculina da palavra hebraica Yeshua. Essa palavra muitas vezes é traduzida como salvação. Porém, esse termo salvação não é necessariamente a melhor tradução porque é um termo muito genérico. Na realidade, Yeshua em toda a Bíblia significa uma segurança ou uma proteção contra inimigos. Em todo o contexto bíblico, ela aparece sendo aplicada quando o povo de Israel estava de alguma forma sofrendo algum tipo de perseguição física. A primeira vez que o termo aparece é em Bereshit, Gênesis 49:18, onde Jacó diz o seguinte: "A tua Yeshua espero, ó Senhor." E é interessante porque essa frase parece ser deslocada, uma vez que Jacó está falando sobre o futuro dos seus filhos, e de repente, em meio à descrição de cada filho, essa frase aparece solta no verso 18. Porém, isso não é por acaso. Jacó temia o futuro e as perseguições aos seus filhos. Portanto, essa mensagem do anjo é uma resposta à angústia de Jacó. Como nós já falamos, Yeshua é usado na Bíblia como referência a um livramento ou um socorro perante inimigos. Então, na cultura israelita, prevalecia o seguinte pensamento: nós fomos rebeldes contra os mandamentos do Eterno, o Eterno, portanto, permitiu que um inimigo nos afligisse, nós então, diante do cativeiro, diante da humilhação, diante da derrota militar, nós nos arrependemos, e aí, por causa desse arrependimento, nós nos voltamos ao Eterno, e aí então ele envia Yeshua, livramento, socorro ou proteção contra os nossos inimigos. Um exemplo dessa dinâmica pode ser vista no Salmo 69, 5, 18 e 29. Não é o único local, mas é um exemplo muito interessante. Diz assim: "Tu, Eterno, conheces a minha estultice, as minhas culpas não te são ocultas." Então aqui há um reconhecimento da transgressão. "Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos." Aqui nós vemos o processo do Eterno permitindo que os inimigos se aproximassem, e aí um arrependimento que é causado devido a essa angústia. "Eu, porém, sou aflito e amargurado, põe-a-me a tua Yeshua, o Eterno, em alto retiro." Então a confiança de que o Eterno iria enviar Yeshua, livramento do inimigo. Mas o objetivo e a resposta do Eterno são um tanto diferentes. Quando o anjo diz: "Dará à luz um filho e chamarás seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo de seus pecados", acontece um uso muito inusitado aqui. Não era comum Yeshua ser usado para se referir a pecado. Yeshua era comumente usado para se referir a situações de perigo evidente, de um inimigo físico, digamos assim. Isso na maioria das vezes. Então, na mentalidade israelita, o pecado ele vinha antes do perigo. Eu estava em perigo porque eu pequei. E aí eu me arrependia e pedia ao Eterno para me livrar do perigo. Porém, o Eterno quebra esse ciclo. Ele oferece uma segurança permanente ao não salvar o povo da consequência do pecado, mas sim do próprio pecado. Então, assim nós podemos interpretar a frase do anjo: "O vosso verdadeiro inimigo não é um povo opressor, é o pecado. O Messias não trará apenas livramento militar, ele vos levará a viverem sem pecar." Então, que lições nós podemos aprender sobre isso? A salvação de Yeshua, ela não é apenas uma purificação posterior. A verdadeira salvação, ela vem transformar as nossas vidas para que nós deixemos hábitos pecaminosos. Ou seja, a salvação em Yeshua, ela é muito mais do que corretiva, ela também é preventiva.